Olá, quinto ano! Então, hoje na nossa aula de geografia, a gente vai continuar o capítulo que a gente estava estudando na última aula. A gente estava estudando o capítulo Meu Papel na Sociedade. E este capítulo a gente estava vendo um pouco sobre descarte de resíduos, de lixo e tudo mais. A gente parou na página 199, que era um quadrozinho ali que tem as nove atitudes sustentáveis que tornam o mundo melhor. Daí a gente parou ali. E hoje a gente vai continuar na próxima página, no item Nosso Papel na Sociedade. Então, falando mais um pouco sobre, aprofundando mais esse assunto do papel do ser humano na sociedade e se cada um fazer a sua parte, é muito mais melhor para todo mundo. Então, nas sociedades atuais, é muito comum o incentivo ao consumo. Isso a gente pode perceber muito, que a nossa sociedade em si, Brasil, um contexto do mundo inteiro, ele tem um incentivo muito grande ao consumo. O que a gente pode relacionar com esse incentivo ao consumo? Porque, assim, quanto mais as lojas venderem, mais lucro elas vão ter. Então, é um tipo de consumo, porque às vezes você compra uma coisa que você nem estava precisando. E isso, querendo ou não, esse produto que você não está precisando, ele gera um resíduo ou ele gera um consumo exacerbado que você não, de algo que você não estava precisando. E também podemos levar em consideração todo o processo de produção desse produto que a gente está comprando, mas a gente nem precisa. Então, é uma relação, é um conjunto de exageros e de contaminação no planeta. E também o consumo, né? Então, muitas vezes as pessoas consomem mais do que o necessário. Como eu disse, às vezes a pessoa compra comida, vamos dizer assim, vou no mercado e tô precisando só de banana aqui em casa. Vou lá no mercado e compro maçã, compro mamão, compro outros tipos de frutas que eu sei que eu tava precisando apenas de banana aqui em casa e não era necessário eu ter comprado esses outros tipos de fruta. E que muitas vezes, como não estava sendo preciso, vai ir fora, vai acabar estragando. Então, precisamos compreender que é necessário consumir com consciência. Então, o que é o consumir com consciência? A gente comprar apenas o que a gente está precisando, comprar apenas o que a gente necessita. Mesmo assim, mesmo a gente comprando só o que a gente necessita, vai ter um tipo de originação, de resíduos e tudo mais. Mas a gente consumindo apenas o que a gente precisa, a gente tem uma diminuição nesse consumo e em tudo isso. Então, o ato de consumir, ele é atrelado ao modo de vida e ao cotidiano das pessoas ocidentais atuais. E podemos notar isso na paisagem das cidades que apresentam propagandas e outdoors por todos os lados. Então, o que isso quer dizer? Que o consumismo hoje em dia está muito forte. Todas as cidades que a gente vai, cidades grandes principalmente, aqui próximo de nós temos Guarapuava. Ali em Guarapuava a gente percebe que é o centro da cidade, a gente tem muito outdoor e muita propaganda. Então, mas por que isso? Porque é o consumismo. O consumo de produtos, a venda, o capitalismo em si, ele origina isso. Ele é de fruto disso, do consumismo. O consumismo, ele é um aliado ali na hora nesse contexto de capital e tudo mais. Em muitos casos, esses excessos de propaganda acabam se tornando uma poluição visual. O que é poluição visual? Assim, você olha para às vezes, tipo, se tem só uma propaganda num lugar, a gente foca nela, a gente lê e tchau. Agora, quando tem várias propagandas, uma perto da outra, um excesso, ele acaba tendo uma poluição visual, que você não presta atenção nem em uma e nem em outra,
e acaba atrapalhando, né? Então, Estados Unidos tem muito disso, que tem muita propaganda e acaba tendo um tipo de poluição visual. Um problema da poluição visual, gente, que eu posso citar para vocês, aqui na nossa cidade não tem, mas indo para outras cidades, Santa Catarina, São Paulo, a gente pode ver. Sabe aquelas placas grandes de beira de BR? Aqui tem bem pouco, né? Mas indo para Santa Catarina, indo para praia, indo para outras cidades maiores, nós temos muitas placas dessas na beira de estrada. E essas placas, dependendo do município, tem até algumas leis que não pode ter. Eu acho que tem que ter todo um processo, assim, para ver se não vai ter a tal poluição visual. Porque, assim, se o motorista ele tá dirigindo, ele não vai querer prestar, tipo, ele tem que prestar atenção na estrada. E tendo muitas e muitas placas deste sentido, não as placas de trânsito normal, mas as placas desse sentido, de propagandas, outdoors, ele vai prestar atenção. E nisso ele pode ocasionar um acidente, né? Então, temos todos os lados bons e os lados ruins do consumismo. Em muitos casos, esses excessos, como disse, acabam se tornando uma poluição visual. E muitas vezes, além da presença de poluição visual, há uma ausência de áreas verdes, espaços públicos e de lazer. Então, como tem muita propaganda e se torna essencialmente um lugar de comércio. E nisso acaba diminuindo muito a área verde, plantas, árvores, espaços de lazer, assim, acaba se tornando um lugar essencialmente para vendas. Então aí o consumismo é o outro lado ruim que ele atua, que ele vai originar isso. Acaba diminuindo o lazer, os lugares ali verdes para tomar conta ali com vendas e comércio em si. Aqui ainda na nossa página, nós temos uma foto ali que é um exemplo de poluição visual. Ele diz ali embaixo: o excesso de propaganda acarreta em poluição visual, fenômeno muito comum em grandes cidades, como eu disse. Então, se vocês notarem ali, perceberem ali na apostila de vocês, você olha assim, você não consegue, tipo, enxergar só um, tipo, focar só em um. Você olha um, já tem outro do lado. Então, é um negócio que, querendo ou não, causa uma poluição, né, de certa forma. Aqui ainda nessa página, nós vamos ter a questãozinha. Na cidade onde você mora, existem muitas propagandas na paisagem? E qual a sua opinião sobre isso? Então ali vocês vão colocar aqui em Candói, que é onde a gente mora. Tem muita propaganda assim na paisagem? Tipo, eu digo assim, paisagem em si é tudo que a gente tá vendo. Como tem paisagem natural, temos também as paisagens mais artificiais que o ser humano, ele atua. Então, na paisagem aqui na cidade, temos bastante dessas propagandas e outdoors e tudo mais. E qual que é a sua opinião sobre isso? Vocês vão colocar assim, na opinião de vocês, sobre muitas propagandas, assim. Vocês acham que é bom? Vocês acham que não é tão legal? Ou qual que é a opinião de vocês? Vocês vão colocar isso. Aqui na próxima página, a gente vai falar um pouquinho sobre carros e todo outro um contexto semelhante a isso que a gente está falando. Então, na cidade, praticamente mais ninguém planta seus alimentos. Isso a gente pode perceber até aqui, que a gente tem uma cidade pequena. É muito difícil quem tem uma horta em casa, um temperinho. Geralmente vai no mercado comprar, pronto. Ali embaladinho e tudo mais. Cria animais, que isso é muito raro, e sequer capta a água das chuvas. Então, isso é um ponto crucial, gente, porque captar a água das chuvas, ele vai causar um menor desperdício da água, né? Então, é uma coisa consciente que a gente pode fazer para diminuir o consumo de água, tipo, o desperdício em si. Porque captando a água da chuva, a gente pode usar
não para beber, mas para limpar uma calçada, né, coisas desse tipo, para lavar carro e tudo mais. Então, tudo é comprado em supermercados, como eu disse, feiras, sacolões, etc., que é a mesma coisa. Esse modo de vida tem gerado um grande impacto ambiental. Por causa disso, temos de pensar cada vez mais de maneira global e coletivamente. Então, a gente tem que pensar no próximo. Tipo, se eu for. Eu vou dar um exemplo: ir lá no mercado e comprar algo que eu não tô precisando. E. Assim, vai ir fora aqui em casa, porque eu não tava precisando e tudo mais. A gente pode até comer, mas é algo que eu não tava necessitando. E para alguém que tava precisando, vai que eu vou lá no mercado e compro o último, né? Algo que eu não tô precisando, mas eu pego o último. Alguém que tá precisando daquele produto vai lá e não acha. Ele tava precisando, ele ficou sem. E na minha casa eu peguei pra mim, comprei, mas eu não vou usar, porque, né? Então, o consumo a gente pensa desse jeito, sabe? O consumo exacerbado. Porque eu tirar, não, a gente não vai tirar, porque a gente vai comprar em si, mas comprar algo que a gente não tá precisando, que a gente não tá necessitando. Então, é neste contexto, tá? Por causa disso, cada vez mais a gente tem que pensar coletivamente, porque pensar no próximo e pensar de maneira global em si, com o meio ambiente também, porque querendo ou não, tem um impacto no meio ambiente. Uma vez que o direito de um ambiente saudável, que o direito a um ambiente saudável abrange todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos, eles têm que ter, eles têm esse direito a um ambiente saudável. É de praxe. Agora, vai falar um pouquinho sobre os veículos. Então, ele vai falar ali que um veículo automotivo, para ficar pronto, ele precisa de muitos elementos, como ferro, aço, borracha, plástico e tecido. E, no entanto, um determinado momento pode ficar inadequado para o uso e são abandonados. Então, o que isso quer dizer, gente? Para produzir um carro, a gente precisa de água, muita água no processo ali e tudo mais, porque tem vários processos que vão para até se originar no veículo em si. Ali, couro, tecidos, então todos esses elementos, como cada elemento desse vai ter uma produção singular, ele vai ter um impacto ambiental, querendo ou não. No entanto, em determinado momento podem ficar inadequado para o uso, como disse ali, inadequado para o uso, ok, esse carro ele vai ficando velho, e como a gente pode perceber em muitas cidades, muitos lugares, o carro vai ficando velho, a pessoa às vezes em contexto de documentos e tudo mais, a pessoa não quer pagar e abandona o carro. Então ali é um consumo, é um desperdício, porque foi algo que teve um valor, que teve um custo significativo, não teve também um custo monetário, que dizem, dinheiro, custou dinheiro, mas um custo para a natureza. Então, teve, querendo ou não, um impacto para a natureza. Por isso a importância de realizar o consumo consciente. Então é por isso, gente, que a gente tem que realizar o consumo consciente das coisas. A gente tem que se tocar o que a gente puder reutilizar, a gente reutiliza para não consumir algo, para jogar fora e tudo mais. Ali ainda vamos ter uma questãozinha. Você já parou para pensar em quantos objetos você já teve e que foram descartados? Então, desde criança, assim, desde novinho, quantas coisas que vocês já tiveram que foram descartados? Para onde será que foram esses objetos? E é o restinho da pergunta. Onde será que foram parar esses objetos? Pensem assim, quando vocês eram pequenos, às vezes vocês tinham um brinquedo que vocês gostavam muito. E do nada vocês pararam de brincar, ou às vezes quebrou, ou algo do tipo. Para onde que foi parar? Então, também, gente, é muito importante, às vezes, quando você tem algo que você vê que não vai usar mais, você doar para outra pessoa. O caso de roupas que a gente tem. Às vezes a gente vê que não serve mais, a gente pode doar brinquedos, a gente doa para outra pessoa não precisar comprar, para não ter esse maior acúmulo e peso para a natureza, para esse consumo exacerbado. Então, queridos, por hoje seria isso, sabe?
Semana que vem a gente termina esse capítulo. E muito obrigada e até semana que vem. Tchau!